Olá, pessoal! Mais um videocast do Colégio VEC e mais um bate-papo com a nossa professora Rô. Tudo bem, Rô? Tudo bem. Feliz de estar mais uma vez aqui com a gente? Com certeza. Ai, com que bom. certeza. E hoje num tema bem pertinente para início de ano letivo, que é a adaptação escolar. Como que é isso? Como que eu posso ajudar meu filho? Como é essa adaptação para a criança? Família e escola falando a mesma língua. Mas hoje a gente trouxe a Rô para trazer uma nova abordagem disso. Nesse início de ano a gente costuma, ler ou ver vídeos bastante sobre esse tema, falando sobre essa adaptação escolar, qual o período, o que a criança sente, como a família pode contribuir. Mas conversando com a Rô, ela trouxe uma abordagem um pouquinho diferente, que é tratando mesmo sobre a adaptação. O que é adaptação para a criança, para a família, para a escola. Então conta pra gente um pouquinho. Pois é, né? É comum, né, quando a gente vai procurar sobre esse assunto, acabar caindo até mesmo no comum, numa mesmice, né? Porque todo mundo fala, porque você precisa fazer isso, porque você precisa fazer aquilo, né? Dão dicas e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu levo muito a sério, isso eu trabalho muito no meu consultório, eu trabalho muito com as crianças na escola, que é assim, que enquanto você não conhecer, né? Enquanto você não dar luz para aquilo, você não sabe como lidar com aquilo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é definir com clareza o que é aquilo que você está querendo lidar, né? Que você está querendo trabalhar. Então, quando a gente fala em adaptação, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, e a adaptação da criança na escola. Né? E não é só da criança. Né? É a adaptação da criança, é a adaptação dos pais, principalmente, né? Dependendo da faixa etária da criança. Sim. A maior adaptação vem da família, né? Dos pais, o deixar. Eu vejo muito isso com os menores e as mães. Elas querem uma boa adaptação e quando ela acontece, a mãe também sofre. Poxa, agora fica numa boa, sem eu estar perto, sem eu estar presente. Então, é um misto de sentimentos, né? Muitas emoções. E é justamente isso que é adaptação, né? Então, assim, é a adaptação da criança, é a adaptação dos pais, é a adaptação da professora com a criança, é a adaptação da criança com a professora, é a adaptação da professora com os pais. Então, a adaptação não é só relativa à criança, né? A adaptação, ela é de um modo geral, que engloba todo o movimento que é feito. Então, para a gente poder entender o que acontece dentro da nossa cabecinha, porque eu falo que é nossa, né? Para aprender a lidar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é adaptação, né? A adaptação, ela é um processo de mudança, ela é um processo de harmonia, né? De você estruturar ações para que você consiga trazer o bem-estar para todos. Então, isso é adaptação. Adaptação nada mais é do que um processo de harmonia, de harmonizar o ambiente, né? E as atitudes. E ela é uma competência, ela é uma habilidade. Então, ela sendo uma competência e uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? Então, todos nós temos. Todos. Não é uma coisa de dom, né? Eu tenho e você não tem. Não, todos nós temos essa habilidade e todos nós temos essa competência a ser desenvolvida. Então, isso já é, né, vamos dizer, de grande valia quando você entende isso. Né? Porque muitas vezes fala assim, mas meu filho não consegue, meu filho ele não vai, ele tem dificuldade. Dificuldade, tudo bem, né? Mas capacidade ele tem. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. E ela pode ser desenvolvida. Então, é a primeira coisa que a gente precisa saber, que ela pode ser desenvolvida, né? O segundo ponto que eu falo é direcionado assim, o que acontece com o cérebro, né? Quando você está numa fase de adaptação, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele entra no processo de mudança. Então, toda mudança para o cérebro, toda mudança da pequena à grande, causa um caos interno, causa um caos cerebral. É uma mini pane, sabe? Um mini pânico que acontece no cérebro.
Por que que isso acontece, né? Porque ele vai lidar com o novo. E o novo pra gente é uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, todas as vezes que a gente não sabe o que vai acontecer, a primeira emoção que aparece é o quê? O medo, né? Porque o que que é medo? Medo é quando eu tenho, né, a impressão de que alguma coisa errada vai acontecer. Né? Então, a primeira emoção que aparece no processo de adaptação é o medo. Então, quando aparece o medo, alguma coisa errada pode acontecer, automaticamente eu já estou trabalhando com o quê? Com o futuro. Porque eles não está acontecendo, mas eu estou trabalhando com o futuro. Pode acontecer. Então, a segunda emoção que vai acontecer ali é o quê? É a ansiedade, né? Que é o excesso de futuro no presente. Então, você imagina isso dentro da nossa cabeça, dentro de nós, né? Que nós adultos vivemos isso constantemente, né? Por exemplo, assim, eu mudei de casa, né, há 7 meses. Eu ainda estou em fase de adaptação. Né? Porque o meu cérebro ainda está acostumando com todas as diferenças, né? Com o movimento que está sendo feito ali dentro. Então, eu ainda estou em fase de adaptação. E é isso que acontece dentro do cérebro quando você parte para a adaptação. Né? Então, assim, é uma oscilação de emoções. Então, vai ter hora que a criança vai estar super bem, que ela vai super numa boa, e aí a mãe fica feliz. Ai, hoje ele entrou, que belezinha, ele não falou nada. Acabou a adaptação. Acabou a adaptação. Quando ela vai buscar, ele tá assim, um caos. Ele chega chorando, eu não quero mais ir para a escola. E a mãe fala, mas o que aconteceu? O que aconteceu lá na escola? E às vezes, gente, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi a oscilação de emoção dele, né? Porque mesmo que aquilo seja prazeroso, como ele está nesse processo de oscilação, as emoções vão vir, né? Vão vir pipocadas. Então vem a alegria de estar lá, né? Vem a tristeza da ansiedade de separação, que é isso que acontece quando a mãe chega e deixa no portão. Né? Agora eu não vou estar perto, né, do meu ponto de segurança, da minha tranquilidade. Então é a ansiedade de separação. Então ela pode vir assim, vai até o intervalo, a criança está super feliz, super tranquila. E, gente, não é só as crianças pequenininhas. Porque eu que trabalho com Fundamental 2 também, acontece muito de chegar no intervalo e quando a gente sobe, daqui a pouco eles vêm assim... Ai, Rô, você tem um Tilenol? Ai, me tem uma dor de barriga. Você comeu alguma coisa? E não é. É a própria oscilação, né, das emoções ali dentro, né? E o que a gente faz diante disso, né, gente? A única coisa que tem que ser feita é realmente o acolhimento, é acolher. E aí todo mundo pensa assim, mas o que é acolher? O que eu tenho que fazer acolher? Né? Eu tenho que sentar, eu tenho que entender, eu tenho que, né? O que eu tenho que fazer? Gente, acolher, o que é? Acolher é dar luz, é clarear para a criança, para o adolescente e para você. Isso. Né? Quando você está lá em casa e que você olha e você fala assim, nossa, como é que será que está meu filho? Né? Que daí também vai vir aquele vulcão de emoções. Clareia, para, respira, veja o que está acontecendo, tenta encaminhar, né, a sua emoção com o seu sentimento, com o seu pensamento. Porque quanto mais luz você dá, mais facilidade você tem de lidar com aquilo que está acontecendo. Porque o que é difícil? O que é difícil é você generalizar. Né? Você falar assim, não tá bem, não tá legal, alguma coisa ruim tá acontecendo. Ele não tá conseguindo, ele não gostou da professora, ele não gostou dos alunos, eu tô... E tem uma coisa muito séria também, que isso envolve os pais, que é a culpa. Né? Porque cada vez que a criança chora na escola, né, um pai e uma mãe, quando ele não sente a raiva, né? Porque ele sente a raiva na hora que a criança chora, não sei por que tá chorando, né? Não clareou, não pôs luzinha, né? Tem que pôr lupa, né? Vamos ver. Mas ela não enxerga também a culpa que ela tem de fazer esse processo. Né? Então, cada vez que a criança chora, cada vez que a criança esperneia, cada vez que pede para chamar a mãe, vem me buscar no intervalo que eu estou passando mal. A mãe, ela sente a raiva, o pai sente a raiva, mas vem acompanhada de uma culpa, e uma culpa latente. Né? Eu preciso mesmo fazer isso com meu filho?
né? Então, quando você consegue entender todo esse processo, né, o que está realmente acontecendo na adaptação, então você vê que é muito mais complexo do que você imagina. É muito mais complexo, mas também não é tão mais difícil de lidar, né? Porque quando você clareia, quando você acolhe, quando você entende, o caminho realmente fica mais fácil de Fica seguir. mais leve. Fica mais leve, né? Isso. Então, assim, as pessoas perguntam, tá, então o que você tem que fazer, né? Quais são as atitudes, né? Eu acho que, assim, o que segura a base, né? Qual é a base de tudo, gente? Quando você para pensar assim, a gente, quanto adulto, a gente fala assim, ai, vamos, que Deus me proteja. Ai, minha mãe tá comigo. Ai, meu pai tá comigo, né? A gente, quando passa por uma situação desafiadora, a gente não pensa numa pessoa de referência, né? Não é a primeira coisa que a gente fala assim, ai, mamãe, segura minha mão, Isso, né? E a gente grandinho já, isso. né? A gente fala assim, ai, mãe, ai, pai, né? Segura aqui. Então, para que isso aconteça, gente, você precisa trabalhar isso dentro do seu dia a dia com a criança. A criança, ela precisa acreditar em você. A criança, ela precisa sentir segurança em você. Precisa confiar. Ela precisa confiar em você, né? E esse processo não adianta ser construído só na adaptação. Esse processo, ele tem que ser construído dia a dia, né? Então, quando falam para mim assim, quanto tempo dura o processo de Geralmente, adaptação? Além dessa Né? pergunta, tem também a questão de, mas como que funciona a adaptação aqui? Lógico, né? A gente tem a experiência, tem a questão da faixa etária, né? O que a criança traz de bagagem, se é muito novinha, se é a primeira escola, se não, a série que está. Mas eu sempre costumo falar que quem vai colocar a musiquinha no rádio é a própria criança. E a gente vai dançando conforme a música. Por quê? Para trazer essa acolhida, né? Exatamente. Então, a gente conhecer um pouco a família, como que tá para a família isso, se nós já estamos no patamar de confiança da família, para que a família consiga passar essa confiança para a criança e a gente consiga fazer um processo mais leve. Então, não tem muito assim, não tem uma cartilha a seguir, né? Tem que ter esse entendimento. Eu acho que para nós, tanto escola quanto família, tendo esse entendimento que todo mundo passa por esse processo de adaptação, então assim, meu filho está no processo de adaptação difícil, mas trazer isso para a minha vida. Quando eu estive no processo de adaptação. E quando eu estou. E como eu estou nesse processo. Como eu estou então, nesse poder processo. Respeitar esses limites, né? Essa oscilação de sentimentos. Eu acho que quando a gente tem claro esse entendimento, eu acho que fica mais fácil também a gente entender o outro. Exatamente. E por isso que é bacana, né? Essa fala, essa conversa, essa interação da escola com os pais. Com certeza. Né? Porque eu falo assim que a segurança e a confiança, ela é inspiradora. Né? Ela é contagiante e inspiradora. Então, se você vê alguém, né, confiante, né, ali seguro, você fala, eu vou também, porque está seguro, né? Exato. Então, essa confiança e a segurança, ela tem que partir. A música principal, na verdade, nem sempre é a criança, né? Porque ela já é a música 2. A música 1 é o papai e a mamãe. Né? Então, quando ele chega para a escola, que ele conhece, essa aqui é a Érica, se tem dúvida, pergunta, questiona, fala, faz esse processo de adaptação. A escola está aberta para isso, né? Para acolher não só as crianças, mas a família inteira. Né? Então, assim, se você está se sentindo insegura, vai lá, entendeu? Você vai ser acolhida, vamos clarear, vamos colocar luz também. Né? Nesse seu medinho, nessa sua ansiedade, vamos caminhar junto, vamos fortalecer. Então, esse processo, né, dos pais com a escola de estabelecer essa relação de segurança, né, de confiança, é fundamental. Porque assim, se você falar para a criança assim, né, falar assim, olha, sua professora é linda, ela é maravilhosa, ela é amorosa, ela vai acreditar em você. Isso. Né? Porque ela confia em você. Né? Agora, quando a família ainda está no processo ainda dessa confiança, a criança também
fica insegura junto com a E família. aquela pergunta assim, mas o que aconteceu? Alguém brigou com você? Né? A sua professora foi brava com você? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, né? Porque às vezes você abre o filtro da criança para uma coisa que ela não está nem percebendo, que nem está acontecendo. E é uma coisa bem presente, porque nós fizemos uma enquete, né? Até pensando, né, nesse videocast de adaptação escolar, o que traz mais insegurança para o pai. E o que ganhou, assim, a perder de vista, né, em primeiro lugar, é o bullying, a discriminação. Então, pego esse gancho aí que a gente, né, às vezes é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar no interno, de repente, na família, nesse dia a dia, eu entender esse processo, mas aí eu trago também essa culpa que você comentou e eu passo para o outro, né? Então, o que o outro pode trazer de desconfortável para o meu filho nesse processo, né? Independente da idade, mas creio eu que se tratando de discriminação e bullying, do fundamental, de repente, em diante, né? Então, a preocupação dos pais gera isso mesmo, do que o outro vai fazer para o meu filho. Mas o que eu estou fazendo para ele nesse processo de adaptação? Então, acho que esse entendimento E aí entra uma coisa bacana, né? Porque como as crianças já desde o primeiro aninho já estão trabalhando essa identificação de emoções, né? Quando eles já estão colocando luz nesse processo todo, eles mesmos já conseguem entender. E aprender a lidar de uma forma positiva com essas situações, né? Coisas que muitas vezes, né, a gente como pai, né, às vezes a gente não sabe. A gente enxerga como um bullying, como uma discriminação. E a criança já olha e já fala assim, não é isso, né? É dessa maneira. Então, por isso que eu falo, quando você começa a fazer quando você tem essa angústia, quando você entra nesse processo de angústia, né, de questionamento, procura a escola para você, né, se estabilizar emocionalmente. É o que eu falei no começo, né? Quando você entra no processo de mudança, eu acho que assim, todo novo traz isso, né? Todo novo. Quando você entra, essa oscilação de emoção, gente, ela é constante ao tempo todo, né? Então, quanto mais você clareia, quanto mais você entende, mais você consegue acolher e direcionar, né? Então, é muito importante isso, né? Essa fala, essa boa comunicação e essa segurança, né? Desenvolver essa segurança, essa confiança com a parceria da escola. Isso. Né? Então, estar buscando a escola quando você se sentir inseguro, porque é a sua segurança que vai fazer a segurança da criança. Né? É a musiquinha da segurança dos pais, que vai passar para a musiquinha da segurança dos professores, que vai passar para a musiquinha das crianças. Aí vai estar todo mundo dançando a mesma musiquinha, né? No mesmo ritmo. Então, ele é um contexto. Então, não adianta você fazer, que nem assim, tem coisas que eu acho, assim, bárbaras, né? E que não deveriam ser feitas só na adaptação, que eu acho que isso devia ser constantemente, né? Que nem eu falo assim, acho que vocês viram agora há pouco, eu fiz isso aqui, né? Coloquei a mão na minha correntinha aqui, né? O que é isso aqui, né? Isso aqui é a segurança que eu tenho, né? Papai e mamãe. Né? A minha segurança. A sua segurança. Né? Lógico que automaticamente a gente acaba, né? Mas a gente sempre fala, está numa situação, ai, Senhor, me protege. Né? Então é muito legal que você deixe para a criança alguma coisa, qualquer coisa que seja de afeto para ela, né? Que tenha uma ligação, que traga essa segurança. Então pode ser um pingentinho, pode ser um bonequinho, pode ser uma coisa. Esses dias até ensinei para a mãe de um aluno, falei, sabe o que você faz? Faz um coraçãozinho na sua mão e um coraçãozinho na mão dele. Então você fala para ele, olha, toda vez que você sentir falta da mamãe, que você sentir saudade da mamãe, você olha para esse coraçãozinho, segura nele bem forte, que a mamãe vai receber esse beijo e esse carinho e a mamãe vai pensar em você na mesma hora, né? Então são pequenas coisas que você consegue fazer que contribuem para a segurança da criança, né? Outra coisa legal de se fazer, deixa um bilhetinho na mochila da criança, né? No estojo dela, no lanchinho dela,
né? Então, quando ela chega lá, de repente, ela tá no meio do intervalo, ela abre a lancheira e ela fala, Uma olha surpresa que eu gostosa. achei, né? Um bilhetinho da mamãe, do papai, né? Olha, tomara que esteja tudo bem aí, né? Você tá feliz, mamãe te ama, papai te ama. Então, deixa essas coisas, Isso é né? luz. Hã? Isso é luz. Isso é luz. Isso são Bem. pequenas luzes, né? E são coisas que é por isso que eu falei, não é só no processo de adaptação, é muito válido, né? Outra coisa no processo de adaptação que também é válido, gente, para a vida inteira, cumpra o combinado, né? Cumpra o Exatamente. combinado. Então, se você falou que você vai buscar a criança às 5 horas, gente, a gente não está livre de imprevistos, mas aconteceu alguma coisa, um WhatsApp para a professora, vou atrasar 5 minutos, vou atrasar 10 minutos, a professora avisa a Avisa criança, a criança já se prepara emocionalmente para aquele atraso, né? Eu vou vir te buscar depois do lanche, vai buscar, né? Vai chegar às 5 horas, chega às 5 horas, né? É você que vai buscar, vai você buscar. Então, Isso. cumpra os combinados. Por que que é isso? Isso não é chatice, gente. Isso é criação de confiança, né? Eu confio, você falou uma coisa e você E você cumpriu. cumpriu. Então, eu confio em você, porque você cumpre o que você fala. Exato. Né? Então tem aquela hora que a criança, a mãe fala assim, vai lá pro outro lado, fala assim, eu vou ficar sentado lá fora e devagarinho eu vou embora. Eu falo, "Nanani." Avise a Avisa criança que ela vai embora. Se ela entrar no caos de novo, a gente vai trabalhar de novo essa emoção que apareceu ali. Mas não fale para ela assim, a mamãe vai ficar esperando lá fora. E de repente a criança sai e fala, cadê a minha mãe? Né? Então é onde a gente para pensar, poxa vida, são pequenos gestos que às vezes a gente não se dá conta e que atrapalham nessa relação de construção de confiança. E o fundamental, gente, para tudo, para todo processo, para a vida, para esse processo de adaptação, para tudo, é realmente a segurança, né? Você tendo a segurança de alguém, o apoio de alguém, você fica tranquilo. Aí o negócio flui. Que ótimo. Entendeu? Muito bem. Aí o negócio flui. Eu acho que é por aí que a gente trabalha a adaptação. Exato. Né? Em média, a gente fala que a adaptação é de 10 a 30 dias. Média, gente. Mas adaptação a vida inteira. A gente está sempre se adaptando a algo. Sempre se adaptando a algo. Exato. Para quem está aqui pela primeira vez, essa é a nossa professora de socioemocional, psicóloga Roberta. Roberta, mais algum recadinho para a gente terminar esse bate-papo? Sim, eu acho que eu vou deixar duas coisinhas aqui que eu acho que são essenciais, né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que reconfigurar, né, esse processo de adaptação como sendo um momento de sofrimento. Porque todo mundo, quando fala em adaptação, fala, ai meu Deus, vai começar. Então já coloca, né, já tem aquela conotação de sofrimento, de dor, de angústia, de difícil. Então quando você começa a reconfigurar isso, começa a olhar para isso como uma oportunidade que a criança que você está tendo de aprender sobre os movimentos naturais da vida, que é separação, que é ida e volta, que é estabilidade emocional, regulação emocional, né? Quando você pega esse momento como uma grande oportunidade de crescimento emocional, e aí você começa a enxergar e lidar com ele de uma forma muito mais diferente, né? Então deixa de ser dor, né, para ser crescimento, para ser oportunidade, né, de criar conexão, de criar vínculo, de amadurecer, né, de ser feliz. Isso. E a segunda, né, coisa que eu gostaria de falar para vocês, como eu estou falando o tempo todo aqui, que é a construção diária, eu vou dar uma dica que eu acho assim show de bola, né, que até no nosso último, né, videocast a gente falou assim, nossa, a gente precisa falar sobre tempo, né? Porque não dá tempo, porque é corrido, todo mundo fala isso, né? Fala assim, nossa, que horas que eu vou fazer isso com meu filho? Que horas que eu vou estabelecer confiança? Porque eu já tô cheio, né, de coisa e eu chego de casa. Aquela rotina pesada, né? Que a gente tá acostumado. Então, tem um neurocientista que ele falou assim que existem
9 minutos do dia da criança, né, que são, assim, primordiais. Primordiais. Nesses 9 minutos, você consegue construir toda a base emocional de uma criança. Eu sempre coloco criança, entenda que a gente está falando de criança por ser escola, mas a criança quer dizer a criança que tem você, a mim. Isso é para tudo. Existem 9 minutos do dia. Os 3 primeiros minutos do dia, quando a criança acorda, né? A maneira como ela acorda vai definir o dia dela inteirinho. Então você acorda, se você acorda a criança gritando, berrando, sai dessa cama, já chamei, anda logo, né? Ó, você vai se atrasar. Você imagina o que você está despertando já ali dentro, né? Ou como que você está já amanhecendo, que você já está definindo o seu dia, o dia da criança com aquilo ali. Então, procure acordar 3 minutinhos, são 3 minutinhos. A criança ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir acolhida. Nós também, a criança também, todo mundo também. Então, acorde com um sorriso. Bom dia, meu amor, bom dia, que seu dia seja lindo, né? Espero que seja um dia maravilhoso. 3 minutos, 3 minutos, abraça, beija. Você dormiu bem, né? Então, um cheirinho gostoso. 3 minutos depois, vamos levantar aqui, senão a gente atrasa. Pronto, gente. Você já estabeleceu 3 minutos de conexão amorosa com essa criança. Passou o dia, a criança foi para a escola, você foi trabalhar. A hora que você vai buscar essa criança na escola. Mais 3 minutos. Gente. Ai, papais, me perdoem, mas eu vejo. Às vezes a criança entra dentro do carro. A mãe nem olha para a cara da criança. Dá logo, entra aí. A criança entra dentro do carro. Às vezes até a mãe pergunta como foi seu dia. A criança não consegue nem falar. Nem responder. Porque ela já põe a mão na buzina, ela já fala assim, vamos, a gente tem que passar no shopping, senta direito, aquela coisa toda. Então, a criança ela precisa desses 3 minutos de reconexão. Ela ficou um tempo fora. Né? Então ela precisa, né, se sentir pertencente, ela precisa não só pequenininha, né? Não, gente, o grandão, né? Principalmente eles, que eles estão naquela fase que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu tô como mãe agora. Então senta, a hora que ela entra do carro, fala, olha para ela, e aí, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não faz aquela pergunta básica, como foi a escola, né? Gente, quando você pergunta isso, quando perguntam pra gente, qual é a primeira resposta que a gente dá? Como foi seu dia? Foi bem. Mesmo sem ser. A pergunta é básica. Né? A resposta é básica. Como é que você pergunta, né? Primeiro você fala assim, nossa, sabe o que aconteceu comigo hoje? Você pode contar uma coisa legal, né? Que falou assim, nossa, eu tava vindo pra cá, eu vi isso, eu fiz aquilo. E você? O que teve de legal na escola? O que você fez de legal na escola? Né? E teve alguma coisa assim que você não curtiu, que não foi legal? Bacana. A criança ela já vai se sentir à vontade, ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir importante naquele momento ali. Ela está me ouvindo, né? Isso é o que eu chamo de comunicação verdadeira, né? A escuta. Eu sou importante no processo. Eu sou importante no processo, né? Então chega em casa, gente, faz um lanche, sabe, gostoso para a criança, senta, porque você também merece isso, essa reconexão, senta, toma um lanchinho. Gente, dá 3 minutos. 3 você não precisa mais do que isso. É lógico que o lanche acaba, porque começa a ficar uma coisa gostosa, acaba durando um pouquinho mais. Já foram 6 minutos. Vai fazer essas coisas depois. E, gente, antes de dormir, vai lá na cama, abraça, beija, diz que ela é importante, o quanto ela tem valor na sua vida. Agradece pela existência dela, né? Cobre, sabe que a gente vê naqueles desenhos animados, aqueles filminhos que a gente fala, ai, que gostou, que delícia, que cobri, contava uma historinha. 3 minutos. Você viu como é que você fez agora? Imagina a criança recebendo isso. Se a gente já sente, imagina. Então, quando você torna isso uma rotina, o que você estabelece? Você estabelece uma relação de afetividade, de conexão, né? E de segurança. Então, a gente tem que entender que isso é construído aos poucos.
Então, quando você entra, então, se você constrói isso na criança, quando você entra num processo de adaptação, a criança ela vai entender que naquele momento, e você também vai entender que naquele momento você está dando asas para ela. Que as asas elas vão começar a crescer e que assim, que ela vai alçar um voo tão lindo, tão seguro, porque ela tem certeza que quando ela quiser pousar, ela tem lugar. Tem lugar. Com apoio e com afeto. Além de criar uma memória afetiva. Incrível. Incrível. Obrigada mais uma vez. Imagina. Foi? É isso. É isso. Foi mais A gente se emociona. bem isso.